Quando eu vi um médico falando mal das frutas na internet e algumas matérias sensacionalistas da internet também, falando que fruta engorda, eu senti uma necessidade muito grande de fazer esse vídeo. Porque as frutas, elas são alimentos milenares em toda a natureza, né? Elas são ricas em fibras, elas são ricas em vitaminas, elas são excelentes alimentos para os seres humanos e para várias outras espécies animais também. Até, né, que em pleno século XXI, alguém resolveu falar mal das frutas. Coitado das frutas. E eu tô aqui para defender esse alimento maravilhoso na sua alimentação, principalmente você que busca emagrecimento. No vídeo de hoje, para adiantar para vocês, a gente vai abordar alguns temas, tá? O primeiro tema é porque a frutose das frutas, ela não é um problema. E quando a frutose se torna um problema? E as frutas também se tornam um problema, né? O outro tema que a gente vai abordar aqui é qual a diferença da absorção da frutose e da glicose em relação à insulina. Então, muita gente tem algum diabético na família e sempre fica preocupado a esse respeito. Terceiro tema é quais são as frutas que podem te ajudar no processo de emagrecimento, quais frutas evitar no processo de emagrecimento e por que você deve evitar tomar o suco das frutas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E quando nós falamos em emagrecimento e frutas, nós temos que tomar bastante cuidado para não fazer uma confusão que eu sempre vejo no consultório. Tem muita gente que diz que você tem que tomar cuidado com o índice glicêmico das frutas. Mas para você que quer emagrecimento, o que você tem que tomar cuidado mesmo é com quantas calorias tem naquela fruta que você está consumindo, independente do grupo alimentar, tá? Não é porque é fruta, independente do que você for comer, se for vegetal, se for proteína, se for carboidrato, se for lipídio, tudo isso tem caloria. É o excesso de calorias que vai fazer você ganhar gordura e não o índice glicêmico, tá bom? Então, quando a gente fala em frutose, você tem que entender que a frutose ela é um tipo de açúcar, mas ela corresponde a menos de 1% das calorias nas frutas. A fruta, por mais que você imagine que tenha muita frutose, não. A frutose ela tem uma concentração muito baixa nas frutas. E outra coisa muito importante que você tem que entender é que a absorção e a liberação da insulina pela frutose é diferente da glicose. A fruta tem sim glicose e também tem frutose, né? As frutas elas têm muito mais glicose do que frutose. E se o seu medo é a liberação da insulina em relação a isso, você pode ficar tranquilo. A frutose, ela utiliza um outro receptor para absorção, que é o GLUT5, né? Diferente da glicose, que é absorvida pelo GLUT2. Esse receptor GLUT2 é quem vai disparar alguns picos de insulina no seu corpo. Só que você tem que tomar alguns cuidados, mas basicamente não é isso que eu vim falar com vocês hoje, né? Então, como eu acabei de falar agora há pouco, o problema de qualquer alimento é a quantidade de calorias, né? E sim, existem frutas com mais calorias e frutas com menos calorias. E algumas frutas você precisa controlar um pouco mais se você estiver em processo de emagrecimento. Algumas outras frutas, as frutas que são menos calóricas, elas podem te nutrir, elas podem ajudar demais no processo do emagrecimento e ela pode te dar muita saciedade, certo? Por causa das fibras e da água presente também nesse grupo de alimentos. Vamos começar falando então um pouco de 3 frutas que você precisa tomar muito cuidado no seu processo de emagrecimento. E mais uma vez, eu quero frisar aqui para você, essas frutas não são proibidas. Elas têm um valor nutricional muito importante, como todas as outras frutas, mas são frutas que têm mais calorias. A primeira fruta que eu trago para você, que eu te oriento a evitar se você está no processo de emagrecimento, é o coco. Muita gente vai se espantar agora, né? Nossa, o coco? Eu sempre vejo aquelas mulheres tão magras comendo coco. Mas sim, ele mesmo, o coco.
tá? Aquela mesma fruta que usam para fazer o óleo de coco, tá? Tá entendendo onde eu quero chegar? O coco ele é uma das frutas mais calóricas na natureza, por causa da concentração que ele tem em gorduras. 100 gramas de coco tem praticamente 355 calorias. E aqui é claro que eu estou falando da fruta, né? Sem o peso da casca e tudo mais. Dificilmente você vai ver alguém comendo 100 gramas de coco por aí, mas existe, né? E mesmo assim, você que gosta de coco tem que tomar um certo cuidado se o seu problema é emagrecimento, porque pensa, 100 gramas de coco, 355 calorias, é muita caloria, é mais caloria do que se você comesse chocolate, certo? A segunda fruta que eu trago para vocês, e que é bem importante você prestar atenção, é o abacate. O abacate, ele é também uma fruta excelente, tá? O abacate é uma fruta muito bacana, mas você tem que tomar cuidado. Por quê? 100 gramas de abacate tem cerca de 160 calorias. Muita gente gosta de fazer vitamina de abacate, gosta de fazer guacamole e acha que está sendo super saudável, que isso daí vai ajudar a emagrecer. Em relação à saúde, até que pode ter um fundo de verdade, né? Porque ela é uma fruta muito bacana, muito rica em minerais e vitaminas. Só que se a gente for falar na questão do emagrecimento, né? Na questão calórica, é importante tomar bastante cuidado. Então, 100 gramas de abacate tem cerca de 160 calorias. E a terceira fruta aqui para a gente finalizar, você que está em processo de emagrecimento, é bom você evitar uma fruta que é queridinha aí em algumas regiões do Brasil, que é o açaí. O açaí, por si só, ela não é uma das frutas mais calóricas. 100 gramas de açaí puro tem cerca de 60 calorias. Mas, porém, entretanto, a grande maioria do açaí que você compra no mercado, por exemplo, não é puro. Esse açaí ele é misturado com xarope de guaraná ou algum outro tipo de açúcar para deixar aquele gostinho doce, porque o açaí, a fruta mesmo, não tem aquele gostinho doce, né? Que provavelmente você, que não é da região norte do Brasil, está acostumado. E para piorar, quando você vai tomar o açaí, geralmente você tem duas opções, né? 300 ml ou 500 ml. Só nessa brincadeira aí, você já pode estar ultrapassando umas 300 calorias, dependendo da marca do açaí. E para piorar ainda mais, você não para só no açaí, né? Você gosta de colocar leite em pó, Nutella, paçoca, banana, mais Nutella, calda de chocolate. Se deixar, você coloca uma caixa de bis dentro do seu açaí também. E nessa brincadeira aí, você bate muito mais que 700 calorias, né? Então tem que tomar cuidado com essas calorias. Então, gente, vamos cuidar com a quantidade dessas 3 frutas se você estiver precisando emagrecer. Se não for o seu caso, se você quer engordar ou se recuperar de algum treino extenuante, né? Aí sim elas são excelentes opções, tá? E agora a gente vai para outra parte do vídeo, para a gente conversar sobre quais as frutas que podem te ajudar no processo do emagrecimento. Eu vou começar falando então aqui das frutas que quase todo mundo tem em casa aqui no Brasil e que a maioria de vocês sempre me perguntam. E a primeira fruta é o mamão. É uma fruta excelente o mamão, porque além das vitaminas e fibras, ele ajuda na sua digestão. Ele tem uma enzima que chama papaina. E o mamão também ajuda muita gente que tem o intestino preso a ficar com o intestino mais regulado. Além disso, o mamão é uma fruta muito pouco calórica. 100 gramas de mamão, para você ter uma ideia, vai ter aí umas 43 calorias. Então, o mamão é uma excelente opção para você ter aí no seu café da manhã, no seu lanche da tarde, e sem falar que é uma fruta extremamente fácil de você cortar e de você comer. Eu já vi muito adulto, muito paciente reclamando que, ai meu Deus, fruta é difícil, tem que cortar, eu não sei cortar. Pô, se você não souber cortar um mamão, né? Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer um curso aí de como ser adulto. Um mamão não tem como, né? Não tem erro.
E outra fruta que todo mundo costuma ter em casa, sempre me perguntam, é sobre a banana. A banana, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Principalmente com quantas bananas você come durante o seu dia. Por quê? Uma banana, ela tem em média aí umas 75 calorias em uma banana. Se você come uma banana, duas bananas por dia, ok. Se você come 5 bananas, 6 bananas por dia, só aí você já pode estar chegando em quase 450 calorias, que é bastante, né? Só que aqui a gente tem outra questão. Se você está comendo essa banana no lugar de outros alimentos, por exemplo, de um pão, de um bolo, aí ok, ela vai te dar vitamina, vai te dar fibra, vai te dar saciedade, né? Só que de qualquer maneira, essa fruta aqui é muito importante você ter um pouco de moderação e, se possível, procurar um profissional para te auxiliar nisso daí, certo? A terceira fruta, e é uma fruta que eu adoro porque me ajuda demais na minha dieta. Ela me dá muita saciedade, ela ajuda a matar minha vontade de comer doce. De noite, para mim, particularmente, ela é excelente. Essa terceira fruta é o melão, porque 100 gramas de melão tem cerca de 34 calorias. Então você pode comer meio quilo de melão e você vai ter consumido 150 calorias. Para você ter uma ideia, 150 calorias é o que você tem 3 quadradinhos, 4 quadradinhos de chocolate. Então imagina a diferença de você comer meio quilo de melão e você comer 3 pedacinhos de chocolate para sua saciedade. Ah, mas chocolate é chocolate, tá, eu sei. Mas se você está tentando emagrecer, essa é uma estratégia que você precisa adotar, certo? Olha aqui a diferença da qualidade dos dois alimentos, da saciedade, da melhora da sua saúde em geral. Então é muito importante, né, para você que gosta, ter um melãozinho ali em casa, para quando bater aquela necessidade, aquela vontade de ficar comendo, de ficar mastigando alguma coisa, você pode comer aí o meio quilo de melão. Não precisa chegar a meio quilo, né? Mas só para você entender que dificilmente isso vai te atrapalhar. Muito pelo contrário, vai te ajudar bastante. E uma outra fruta que segue muito bem essa linha do melão é o morango. Eles têm uma quantidade bem parecida de caloria. 100 gramas de morango aí vai ter cerca de 33 calorias. Então você pode comer, por exemplo, 250 gramas de morango, 250 gramas de melão, e nisso tudo você vai ter 150 calorias. É o que você tem, por exemplo, se você comer um pãozinho integral, um pãozinho francês integral que seja, enfim, você tem que tomar muito cuidado com as calorias, tá? Antes de você querer cortar as coisas da sua dieta, cortar carboidrato, cortar de tudo, você precisa entender esse conceito de calorias, certo? E só para finalizar aqui e puxar já um gancho para o assunto do porquê que é bom você evitar os sucos da fruta, a última fruta que eu vou passar aqui para vocês é a laranja. A laranja, ela é uma fruta excelente. Em 100 gramas da fruta, você tem aí cerca de 50 calorias. E é aqui que mora um grande perigo, né? Quando você vai comer a fruta, você tem uma quantidade ótima já gerada pela natureza, uma quantidade ótima de fibras, de frutose, de vitaminas e de glicose também. Mas quando você vai fazer o suco da fruta, você elimina boa parte das fibras. E o pior, para você fazer um suco, você não vai usar uma laranja. Geralmente você usa 4, você usa 5, e aí começa a ficar muito calórico, né? E com uma quantidade de glicose muito maior. Lembra lá que eu falei que as frutas têm glicose, essa glicose que vai estimular a insulina? Então, aqui esse conceito é bem válido, certo? E além do suco de laranja, o suco de uva e o suco de maçã, eles também têm uma quantidade muito grande de açúcar, de glicose. Isso que eu estou falando é do suco natural, não é nem daquele néctar que vende no mercado, em latinha, em caixinha. Porque o suco natural ele é ruim, mas aquele néctar ele é 1000 vezes pior. Aquilo lá é um veneno para o teu corpo, é uma bomba de açúcar. E eu, infelizmente, vejo muito adulto dando aquele suco, aquele néctar para o filho,
achando que está ajudando ele a ser saudável. Gente, uma caixinha daquelas que vende no mercado tem praticamente a quantidade de glicose que o teu filho precisa para uns 2 dias. Para você como adulto, uma caixinha daquela já é suficiente para um dia, só que você é mais pesado do que aquela criança, certo? Então cuidado, evitem dar suco de fruta e também o néctar da fruta, principalmente para o seu filho. Ah, doutor, tá, mas o que meu filho vai beber? Água, né? E também não troque esse suco por um refrigerante com açúcar, pelo amor de Deus, né? Não que eu esteja incentivando você a dar refrigerante para o seu filho, mas se a questão é calorias, se você der um refrigerante sem açúcar para o teu filho, não vai ter caloria, né? Não vai ter carboidrato, diferente do suco, diferente do néctar e diferente do refrigerante com açúcar. Então, é importante você aprender alguns conceitos aqui, tanto para a sua saúde, quanto para a saúde daqueles que você também ama, certo? Então, quando você ouvir por aí que fruta faz mal, que fruta engorda, manda a pessoa assistir esse vídeo aqui para ver se ela aprende alguma coisa. Para fazer esse vídeo aqui, eu usei o livro de Bioquímica de Leninger, usei o livro de Nutrição Moderna de Shields, usei também o Tratado de Obesidade. Se você quiser me ajudar, eu vou te pedir, por favor, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like nesse vídeo aqui que me ajuda demais. E se você ainda não me segue no Instagram, o meu perfil é Dr. tá? dr.paulo.lara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, busquem sempre bons profissionais para te ajudar e tenham muito cuidado com o terrorismo alimentar. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.